Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do capítulo 121 do mangá de Shingeki no Kyojin. Tem muito spoiler, você que só assiste ao anime. Se você não quer descobrir nada, deixa o seu like para ajudar esse vídeo, comenta alguma coisa aqui para engajar e já vai embora porque tem muito spoiler, porque dessa vez a gente teve muitas respostas. E você, já viu o capítulo? Tá preparado para os spoilers? Você faz parte daqueles que ficaram descontentes, não gostaram, achou que as explicações surgiram do nada? Então, vamos tentar entender esse teórico poder secreto do Titã de ataque e todas as outras explicações e acontecimentos do capítulo 121. Teve um momento sim que aconteceu uma coisa ali que eu acho que não tem um embasamento claro para ter acontecido, é conveniência de roteiro, mas a gente vai chegar lá, vamos com calma. Primeiro, vem entender o que aconteceu, porque é possível, é sério. Vamos lá. O capítulo começa justamente com essa jornada dos irmãos Yeager, que estão ali ainda vendo as memórias do pai deles, do Grisha. E através do Grisha, obviamente, então a gente vê algumas cenas do próprio Eren mais novo. E vendo o Eren mais novo, cada vez mais o Zeke se dá conta de que o Eren ali com 9 anos, crescendo livremente dentro das muralhas, mas sem nenhuma lavagem cerebral, sem ter ali o pai forçando alguma motivação, um objetivo na cabeça dele, ainda assim o Eren cresceu e se tornou aquele que é um Grisha da época dos revivalistas e, na verdade, muito mais intenso. Ele não se tornou aquilo. É o que o Eren, inclusive, não faz questão de esconder. Ele é aquilo, ele sempre foi. Algumas pessoas diziam que o Eren estava mudando porque ele tinha influência das memórias de outras pessoas, portanto objetivos de outras pessoas, de outros portadores. Mas talvez ele apenas tenha intensificado através da sua própria memória, mas a gente chega lá, algo que ele era desde pequeno. O Eren, como a gente já falou e analisou nesse canal, porque está no mangá, desde sempre quis a liberdade. Ele sempre se incomodou em estar ali dentro das muralhas, sem saber o que tinha lá fora, sendo impedido de trilhar um caminho para além daqueles muros, e aquilo o atormentava. Ele inclusive tinha o quê? Raiva de quem tirava a sua liberdade ou tentava fazer isso. Há alguns capítulos atrás, a gente viu a Mikasa relembrando o momento em que ela conheceu o Eren e ele a defendeu dos sequestradores e tal, os matou para salvá-la, e aí ela tem uma visão diferente daquele garoto pela primeira vez. Eren, muito novo, jovem, criança, ele tinha algo, uma raiva, um ódio, um sentimento ali obscuro dentro dele já naquele momento. Ele matou os sequestradores não só para defender a Mikasa ou porque era necessário, como a gente vê de novo agora no capítulo 121, ele faz aquilo porque essas pessoas tentaram tirar a liberdade dele, da Mikasa também, e portanto, quem tira a sua liberdade, ele vai lá e tira a liberdade dessas pessoas também. Ele age muito por vingança e ele tem essa vontade de ser livre e fazer o que ele quer, mesmo que ele tenha que ir pra cima e prejudicar outras pessoas, ainda mais se ele achar que essas pessoas merecem. E sabe quem parece ter percebido que o pequeno Eren tinha algo ali diferente? O próprio Grisha. Quando ele vê o Eren matando aquelas pessoas a sangue frio e a troco de nada por esse discurso, e ao longo do tempo também. Talvez porque o próprio Grisha pudesse ali ter alguns vislumbres do futuro Eren. Pode ser, até porque em vários momentos nesse capítulo a gente vê o Grisha cruzando olhares com o Eren, como se ele estivesse vendo a sua presença, recebendo alguma informação ou até memórias naquele mesmo instante. É importante a gente sempre reforçar e entender porque o Eren tá te falando isso no capítulo todo, que na verdade ele não segue os sonhos do Grisha. Ele ocasionalmente não está parecido com o que o pai dele gostaria que ele fizesse. Não, esse é o Eren, esse sempre foi o Eren. Ele só se desenvolveu e passou por situações que fizeram reforçar essa sua personalidade, mas sempre esteve ali, cada vez mais clara, inclusive. E o Eren, ele continua ali sendo extremamente frio, distante e nem um pouco empático com o Zeke. Ele debocha novamente nesse capítulo, falando inclusive que esse irmãozinho que o Zeke quer, muito simpático, feliz, que vai dividir com ele as feridas emocionais que o Zeke tem, não, ele não existe, não adianta esperar por isso. E ele chama o Zeke de escravo, porque o Zeke fica sempre preso, e é verdade, ele está sempre acorrentado à imagem, ao trauma, à raiva que ele tem do pai deles que já morreu. E ele vai se movendo e criando objetivos por causa desse primeiro trauma que ele teve com o pai. Tudo que ele resolveu fazer, como ele enxerga o mundo dos Eldianos e o que os Eldianos causam, tudo veio ainda da sua experiência
consciência quando pequeno. É verdade, o Zeke próprio admite, ele está realmente atrelado a essa imagem do pai dele e isso impulsionou a começar todo esse plano que ele está tentando aí finalizar. Ele até fala, bem, mas então ironicamente esse mesmo pai aí morto vai impulsionar que eu salve o mundo como ele acha que ele vai salvar. Mas isso se o plano do Zeke desse certo, o que não parece por enquanto que vai acontecer. É legal a gente notar também que durante essas lembranças o Eren vê o momento em que ele coloca o cachecol vermelho na Mikasa e ele não tem exatamente um olhar emocionado, mas ele se prende a essa cena com algum apego emocional e um olhar um pouco triste. O que me faz pensar que não é mentira, gente. O Eren, ele cresceu, ele gostava dos pais, ele gostava da Mikasa, ele gostava do Armin. Em algum momento que talvez a gente tenha agora um grande ponto de virada revelado nesse capítulo, ele resolveu se desvincular dessas pessoas porque ele tinha um propósito próprio, ou porque ele enxergou como tudo precisava acontecer e ele foi autoritariamente fazendo com que tudo se encaixasse conforme o que ele vislumbrou lá da frente, não importassem as consequências, porque o que ele enxergou? A gente ainda vai chegar nesse ponto para entender como e por que isso acontece. Nesse ponto, o Zeke ainda não desistiu do irmão dele, porque o Zeke, mesmo vendo que o Eren é aquela podridão toda porque ele é mesmo, ele quer salvar o irmão, da mesma forma que o Tom, o médico em Marley, não o abandonou, ele quer que o Eren tenha essa pessoa, e na verdade o Zeke tem uma carência afetiva e familiar, sobretudo, muito grande. Então ali abandonar o irmão é abandonar a chance de ter alguém da família que possa ficar próximo dele, um vínculo que ele nunca conseguiu ter, é de novo fracassar como foi fracassada a relação dele com o Grisha e com a mãe. Ele não quer isso. Só que novamente eles vão avançando nas memórias do Grisha e do Eren pequeno. A gente vê o Grisha então preparando o porão com as verdades, explicações que depois, anos depois, Eren inclusive encontraria e descobriria a verdade do mundo junto com os outros Eldianos ali de Parades. E naquele momento há aquela situação fatídica em que o Eren discute com a mãe porque ele gostaria de entrar para a tropa de exploração. E quando ele é questionado nessa hora do porquê ele gostaria de entrar na tropa, é para descobrir sim o que tem fora das muralhas, fora dos muros, mas também ele fala algo que mexe com o Grisha, que desperta um gatilho nele, que lembra o Grisha, inclusive, da responsabilidade que o trouxe até Parades. Porque ele fala, se não houver pessoas para continuarem essa expedição, continuarem saindo das muralhas para buscar a liberdade de todos, a vida de todos aqueles que morreram antes tentando fazer isso vai ter sido em vão. Vão ter morrido a troco de nada. E isso causa uma tormenta ali pro Grisha, talvez por ele enxergar de novo como é a mentalidade do filho, mas também porque ele tem uma culpa, ele está ali como um titã dentro daquelas muralhas, ele foi aquele que sobreviveu porque ele tinha um propósito maior e pessoas, muitas pessoas, inclusive a família dele, né, a mulher dele, morreram para que ele cumprisse um dever que era pegar a coordenada. Nesse dia, o Grisha fala em tom de pesar, de sofrimento, inclusive, que contaria para o Eren o que escondia aquela chave, que ele iria ao porão e explicaria para o filho então algo que ele não sabia, e o contraste da empolgação do filho com o sofrimento do Grisha é bem grande. E claro que esse sofrimento do Grisha podia ser porque naquele momento ele já pretendia ir até os Raiz finalmente, ou simplesmente porque essa missão estava ali cada vez mais batendo a sua porta. De qualquer maneira, se ele já estava decidido, o que parecia que sim, porque ele preparou o porão, ou não, a entrada dos Titãs na muralha foi o ponto final. Ele precisava ir até a Capela dos Raiz e primeiro ele quis implorar para Frida, que tinha coordenada que ela fizesse alguma coisa. Ele chega lá e ele se declara, eu sou um eldiano, vim de fora, sou um compatriota, ele fala que ele sabe de tudo que está acontecendo e que ela pode fazer alguma coisa, mas ela não faz. E aí a gente tem também uma explicação, uma verbalização maior de como funciona a cabeça desses reis Fritz, com a renúncia à guerra que veio desde o primeiro rei das muralhas, Karl Fritz. O que a Frida fala, apesar de todo o seu sofrimento, é que eles não podem fugir dos seus pecados, que eles têm um poder muito grande nas mãos, o poder dos titãs, e ao longo do tempo, especialmente na Grande Guerra Titã, isso tudo trouxe sofrimento, morte, caos, transformou o mundo no inferno. E se esse poder cai na mão de alguém fraco de novo, não é fraco de corpo, é fraco de mente.
que vai utilizar esse poder aí muito forte de forma equivocada, então o mundo voltaria a ser o inferno. Carl Fritz lá atrás saiu no meio da Grande Guerra Titã, vendo o quanto aquilo tudo destruiu o mundo e não conseguindo enxergar uma saída para resolver esse conflito sem exterminar os Eldianos ou deixar que em algum momento o mundo os exterminasse. Por isso ela não poderia revidar. O Zeke, inclusive, ouvindo esse discurso ali junto com o Eren, vendo as lembranças, ele concorda com a Frida, porque é exatamente o raciocínio dela, sendo que, de qualquer maneira, ele pensou em um uso da coordenada que ele conseguiria fazer, e ela não, porque tinha trava naquela hora, para evitar que os Eldianos continuassem nascendo, e até que seria um plano melhor que o da Frida e dos reis ali dentro das muralhas a longo prazo, mesmo com algumas pequenas falhas. Sabe quem fica o tempo todo lá no cantinho primeiro mostrando raiva ao ouvir esse discurso da Frida? Eren, e não é pouca raiva. O seu rosto vai se contorcendo e se revirando em ódio profundo, ficando escuro, inclusive, os traços cada vez mais fortes, cada momento que ele vai escutando o discurso da Frida de não revidar e de privar as pessoas das suas escolhas ali dentro das muralhas. Será então que só nesse passeio pelas memórias e só neste momento que o Eren conseguiu transmitir as mensagens certas pro Grisha para que ele fizesse o que fez? Grisha naquela hora continua implorando porque ele se lembra que ele tem família, inclusive família ali onde os titãs entraram. Tem pessoas lá fora que vão morrer, ok, é por um pecado, por um poder de titãs que causa destruição e todas aquelas pessoas podem ter esse poder e utilizá-lo de forma equivocada e trazer a destruição do mundo, beleza, mas as pessoas ali estão morrendo, como o Grisha lembra, sem saber disso. Porque as memórias foram retiradas, eles não têm ciência e, portanto, não têm poder de escolha. Isso também é injusto e a Frida não discorda disso, ela sabe. Só que ao longo dos anos, desde Carl Fritz, parece que esses reis nunca conseguiram chegar, como eu disse, em uma solução melhor. Então, de certa forma, é uma atitude covarde, sim, corajosa por se sacrificar, mas covarde, porque eles simplesmente esperam que o mundo acabe com eles. E olha, nem funcionaria de verdade, porque mesmo que todos da muralha ali morressem por causa do ataque de titãs, de outras nações ou o que quer que fosse, existem muitos outros eldianos fora dali. Então os titãs continuariam renascendo e o problema continuaria existindo. No máximo, se não houvesse mais sangue real, a coordenada seria anulada. Isso seria inclusive algo bem positivo para que os titãs não fossem tão letais, mas ainda assim o problema não seria exterminado, mesmo não sendo uma solução perfeita, mesmo não sendo tão justo, mesmo trazendo sofrimento para os eldianos, o pensamento da Frida. E portanto o pensamento ali preso na coordenada era de que essa era a única solução. Se eles precisassem sofrer, já que não era possível trazer eldianos de volta à vida, pelo menos eles poupariam a vida das pessoas das outras nações, outros povos fora das muralhas. E eu não discordo de forma alguma que os titãs são um problema para o mundo. Não os eldianos em si, as pessoas inocentes, mas os poderes de titãs são. E eu também acho que para essa história chegar a um fim que não seja minimamente caótico, esses poderes precisam acabar. Como? Não sei. Fico aqui meio sem solução, porque o plano do Zeke não é muito excelente também, e o da Frida ou dos Raiz, dos Fritz dentro das muralhas também não funcionava. O que se faz? Segue o Eren? Ele sabe a melhor maneira? Vamos lá. E é nesse momento, no desespero, que o Grisha fala o que seria o teórico poder secreto do Shingeki no Kyojin, do Titã de Ataque. A gente sempre soube que o Shingeki no Kyojin era a chave dessa história, tanto é que dá nome ao mangá, ao anime, a tudo que a gente está acompanhando. Portanto, ele e Eren, logicamente, seriam chaves nesse processo. E também sempre existiu a ideia de que as memórias transitassem entre as pessoas e até mesmo algumas situações como do Kruger, como o Eren pequeno, seriam ali vislumbres de memórias do futuro, provavelmente do Eren, isso sempre foi dito, inclusive aqui, que enviou para o passado. Só que o que a gente sempre pensou é que nesses dois pontos citados aqui por mim, as memórias viriam para tentar corrigir um futuro caótico, porque o final seria terrível e talvez inclusive por causa de erros do Eren. Só que até agora a gente pensava que as memórias seriam passadas pelo uso da coordenada. Segundo o Grisha, o próprio Titã de Ataque teria a possibilidade de acessar memórias dos seus sucessores, portanto memórias futuras. Não é um poder dividente, não é que a pessoa chega lá e consegue pensar o que vai acontecer logo depois e portanto ali se adiantar ao ataque do inimigo, não.
Teoricamente, ao longo dos portadores dos titãs de ataque dessas sucessões, eles tiveram vislumbres do futuro através dos portadores desse titã de ataque, portanto também do Eren. E que esses portadores não obedeciam regras e que talvez o propósito do titã de ataque, de todos que tiveram ele, fosse estar ali, naquele momento, para irem contra essa justiça do Rei das Muralhas. Tudo o que aconteceu, tudo o que fizeram os portadores do titã de ataque até esse momento, aparentemente foram ações guiadas pelas memórias futuras, especialmente do Eren. E é o que a gente começa a ver ele fazendo agora, articulando agora. Ao final eu vou tentar explicar a noção de tempo que eu entendo que está sendo trabalhada em Shingeki, mas primeiro vamos entender os fatos. A Frida aparentemente não sabia o poder do titã de ataque porque ela não tinha o controle total da coordenada, portanto ela não conseguia ali livre poder para acessar talvez todos os caminhos, ir e vir, ter o poder máximo do titã primordial, e ela fica surpresa com o que o Grisha fala, mas continua presa a essa sua justiça pelo mundo, ao intuito de nada fazer e deixar os Eldianos, pelo menos ali na ilha, perecerem. O Grisha iria pra cima, ele diz que então ele vai pegar o titã original ali mesmo, e ele faz o movimento de se cortar para virar titã, só que ele hesita. Ele para. E talvez este fosse um momento então que causou uma grande decepção no Eren. Porque o Eren falou pro Zeke que ficou muito decepcionado com as memórias do pai dele na caverna, mas por quê? Porque o pai dele matou pessoas inocentes? Talvez a grande decepção do Eren fosse ali, com seu pai hesitando. E o que o Eren faz ali é justamente o diabinho no ouvido. A gente não sabe se ele estava ali presencialmente no sentido do Grisha o enxergar, ou se era realmente uma voz que o Grisha escutava, ou se ele ativou memórias no Grisha naquele momento, porque ele estava nos caminhos, porque o titã de ataque parece que consegue manipular de alguma forma isso, ou consegue com o ativo, o gatilho da coordenada, já que o Eren está ali usando os caminhos, como eu falei. De qualquer maneira, o Eren vai perto do Grisha e fala: ataca, o que você está fazendo? Lembra que você está aqui por vingança, lembra da tua irmã morta, é pelos revivalistas, é pela Dina, você precisa se vingar, você precisa fazer. E o Grisha ali, ele age no impulso, talvez por vingança, por raiva e por obrigação, pelas memórias que ele recebeu. De qualquer maneira, ele sofre muito. E outro parênteses importante é que naquela hora o Grisha tinha a opção de deixar todos da muralha morrerem ou acreditar nas memórias e mensagens do Eren ali do futuro. Ele escolheu a opção da chacina, mas que talvez traria ali uma sobrevida para aqueles que ele amava. Por isso que até o fim da sua vida ele seguiu com o plano de passar o titã para o Eren. Ele sai dali destruído e é ao Eren que ele dedica as suas falas ao sair da capela. O Zeke, enxergando tudo aquilo, ele vê o momento de hesitação do pai dele e fica perdido, pensando: mas eu sei que o Grisha atacou essas pessoas e matou e fez um massacre. Não é possível que ele desista. Será que o Eren consegue alterar o passado? Não é possível que ele altere. Bem, interferência aconteceu. Se já existiu em algum momento um passado diferente, a gente vai conversar, mas não é o que eu acredito. Paradoxo temporal, gente. Só adiantando, provavelmente estamos lidando com um paradoxo temporal. Grisha, como eu disse, dedica as falas dele fora dali ao Eren, porque o Eren falou muitas vezes que aquela era a missão deles, que eles precisavam fazer mesmo se eles morressem, mesmo após morrer, aquilo nunca podia acabar. E Grisha grita e fala que matou todos, só deixou o Rod vivo. E olha que detalhe interessante, ele não deixou o Rod vivo à toa. Ele deixou ele escapar provavelmente porque ele recebeu vislumbres e memórias do futuro do Eren que mostravam que o Rod precisava estar vivo. E por isso ele estava vivo, porque ele precisava do arco em que ele ia pegar a Historia, o Eren, e o Eren teria contato com todas as memórias do passado do pai. Tudo precisava acontecer como já aconteceu. E fica claro que essas memórias, que agora a gente vai vendo a partir do momento em que ele destrói os Raiz, são memórias que o Eren acessou naquele momento no final do arco de Shingan-Shiná, quando ele está ali recebendo condecorações junto com as pessoas da tropa de exploração, e a Historia pega na sua mão e ele tem um flashback. Naquele momento, naquele capítulo, a gente só sabia que ele tinha recebido alguns flashbacks do passado do Grisha, mas agora a gente viu que ele teve vislumbres também da memória do Grisha no futuro. E, portanto, memórias dele mesmo, porque ele estava presente ali. Aquela cena toda ele já havia presenciado antes. E ele viu também, então, o seu pai falando com o Zeke, primeiro sozinho,
pedindo perdão pro filho, porque ele tá arrependido pelo que ele fez e ele vê o monstro que ele se tornou, ele vê as atrocidades que ele fez e ele fala, é o plano do Eren que vai acontecer, Zeke, o que você sonhou infelizmente não vai dar certo. E ele enxerga o Zeke ali, e esse é o ponto do capítulo que eu falei, por que isso aconteceu? Que pra mim foi conveniência de roteiro. Lembra que eu falei aqui no vídeo do canal, inclusive, que Eren e Zeke andando pelos caminhos, não eram eles fisicamente ali aparecendo nos cenários do passado e as pessoas encontrando ele, não era de volta pro futuro? Então, eu inclusive disse, ele não está lá carnalmente falando fisicamente, só que o Zeke o abraça, encosta nele. Se não tivesse esse encontrão, essas pessoas se tocando, eu acharia que tudo bem. Já aconteceu deles enxergarem, por que não se falarem, se comunicarem, já que ambos são titãs. Talvez por conveniência de roteiro, talvez porque o Grisha ali tinha coordenado, ocorreu algum ruído entre caminhos, não sei, mas o fato é que o Grisha não só enxergou e falou com o Zeke, mas encostou nele. Não gosto muito desse artifício, já vou dizendo, não tem muita explicação, apenas essas conveniências e possíveis interpretações. Beleza, ali o Grisha, acabado, pede perdão, fala que ama o Zeke, o abraça, diz que queria ter brincado mais com ele e fala pro Zeke parar o Eren. Isso é importante. E de novo, o Eren 4 anos antes enxergou essa cena e provavelmente aquilo modificou muito. Ele viu o que aconteceria no futuro e ele viu o quanto ele interferiria nessa narrativa toda. E o Eren provavelmente viu mais alguma coisa, mais alguma memória do fim do seu plano final e ele acredita que esse plano final seja o melhor. Mas o Eren ou qualquer outro titã de ataque, mesmo que eles possam acessar memórias de outros portadores do titã de ataque, é só dos portadores. Portanto, é uma imagem do futuro enviesada, limitada, de alguém que seja a própria imagem das memórias do Eren do futuro. O quanto ele viu desse futuro? Ele viu tudo? Era realmente bom ou ele só acredita que ele precisa fazer aquilo? Ou, de qualquer maneira, ainda existe uma raiva dentro dele de ter sido ali talvez limitado pelo pai? Ou porque o pai cogitou o limitar? O quanto ele luta pelos outros, o quanto ele luta por orgulho, o quanto ele luta por ele mesmo? Até que ponto Eren impediu que a Historia se tornasse titã, fazendo ela engravidar para salvá-la? Ou porque era conveniente que o Zeke ficasse vivo para que tudo isso de agora estivesse acontecendo? Como o Grisha pede para o Zeke parar o Eren, o Zeke se desvincula do Eren, ele sai dos pensamentos ali, memórias do Grisha. O Eren novamente é muito idiota com o irmão dele, irônico, ele fala, olha, você não viu ainda o momento em que eu engulo o nosso pai, quer dizer, vamos voltar para as memórias ainda, não quer ver esse momento bonito? Mas o Zeke ali não quer mais salvar o Eren, ele vê o quanto o irmão dele é perigoso, o quanto o irmão dele precisa ser parado. E ele tá na memória dele, na cabeça, o que o Grisha falou, Zeke, não é o seu plano que vai dar certo, é o do Eren. Mas teoricamente para o Zeke, ele ainda está no controle da coordenada. O Eren ainda está preso nos caminhos. Eles estavam presenciando memórias, viram que o Eren conseguiu interferir, beleza, mas nada mais que isso. Só que o Eren ele mostra cada vez mais que as coisas estão acontecendo como já tinha que acontecer, como ele teoricamente viu que aconteceriam, porque ele fala, obrigada Zeke, você me levou exatamente para o ponto que eu precisava. O Zeke possibilitou que o Eren acessasse plenamente os caminhos e talvez acessando os caminhos então, ele pudesse manipular ativamente as memórias dos portadores dos titãs de ataque como do Grisha. Em nenhum momento a gente soube, realmente não foi dito que o titã de ataque pode manipular memórias à torto e à direito, acessar memórias no futuro como ele quer e manipulá-las enviando para os outros portadores como ele quiser. A gente vê que a pessoa que está ativamente manipulando as memórias desde sempre é o Eren. Ele mandou mensagens ali, memórias para o seu pai e seletivas. O próprio Grisha ele fala, por que você não me mostra tudo? Eu não sei que dia eu vou morrer, eu não sabia que ia entrar titã aqui nas muralhas, eu não sei se minha mulher tá viva. O Eren manipulou o pai dele com o que era conveniente, com quantos mais portadores ele fez isso. E ele fez isso em qualquer momento ou ele conseguiu fazer isso a partir do ponto em que ele acessou os caminhos? E portanto, sem querer, o Zeke propiciou que isso acontecesse, mas isso já estava amarrado nas linhas do tempo, na linha do tempo cíclica.
em que num paradoxo temporal, o passado tem interferência do futuro e de qualquer maneira ele já estava escrito para acontecer como aconteceu. Você não tem ali um início claro de causa e consequência, é tudo um ciclo amarrado. A única forma que a gente tem nessas explicações de paradoxo temporal para sair do paradoxo é uma linha transversa. Eu não acho que por enquanto a gente está seguindo uma narrativa lá em Steins Gate, lidando com mais de uma linha. Inclusive espero que isso não aconteça. Por enquanto a gente está como Dark, a série, que a gente tem um ciclo fechado, em que, por exemplo, o protagonista, lá no começo, deseja que algo não aconteça e no final das contas, ele mesmo no futuro que causou. Ele vai trilhando um caminho para lutar contra ele mesmo e no final ele mesmo causa aquilo tudo. É um ciclo fechado. Será que o Zeke pode impedir que isso aconteça? Ele tenta. Ele grita ali para Ymir, fundadora, nos caminhos, para que ela então esterilize todos os titãs, faz o seu plano de uma vez, acaba com isso do Eren. O Eren não pode usar a coordenada, ele tá preso, mas o Eren consegue se livrar das suas correntes nos caminhos, ele arranca os polegares ali para conseguir correr, e mesmo que o Zeke fala, é impossível. Quando a fundadora Ymir começa a andar nos caminhos, ninguém consegue pará-la. O Eren vai atrás dela e a gente termina o capítulo com ele tentando pegar a Ymir. O que ele pode causar com isso? Nada? Ou ele pode começar gerando um caos maior do que ele imaginava, sem precedentes? O quanto ele pode interferir na Ymir se teoricamente o Titã de Ataque tem um poder de não interferência nele mesmo? E olha que interessante, sabe quem nasceu com o intuito de lutar por liberdade desde sempre? Eren. E a gente soube que o Titã de Ataque luta por liberdade desde sempre, mas sabe quem está influenciando memórias dos portadores passados desde sempre? Eren. Será que todos os outros portadores, como o Grisha falou, estão se movendo ao longo dos anos para chegar nesse ponto em que o Eren vai agir? E, na verdade, todos eles são escravos da vontade de um Eren que ao mesmo tempo é escravo de si mesmo? E que essa luta de liberdade por liberdade venha desde sempre do Eren? E será que a sua luta é por um futuro realmente bom? Ele viu o futuro completo? Certamente não, porque ele viu a sua visão. Se ele viu a sua visão completa do futuro, ainda assim é a sua visão. O que ele está fazendo é justo? A gravidez da Ristora, a destruição em Marley, o gatilho para o pai dele matar os Rais, todo o sofrimento que ele vem acompanhando na Ilha de Parades, dessas confusões, pessoas morrendo, provavelmente Levi também, tudo isso ele possibilitou, permitiu que acontecesse para chegar num ponto inalterado que ele enxergou no futuro. É justo? Vale a pena? Será que as memórias para o Kruger, voltando nesse assunto, ainda são dele, mas de um ponto em que ele viu que ele chegou num caos, que ele causou algo que ele se arrependeu? Eu ainda acredito que em algum momento o Eren vai ver que ele causou algo terrível, inclusive para quem ele gosta. Lutar contra aqueles que tiram sua liberdade pode acabar interferindo e matando pessoas que você gosta, como aconteceu com a Sasha. Eu concordo que esses poderes aí do Titã de Ataque precisam ser melhores delimitados. A gente vai fazer um vídeo explicando só isso, ou tentando explicar só isso, porque fica mais fácil. Porque esse vídeo já vai ter uns 30 minutos, é tempo demais pra gente falar. Tem muito assunto pra discorrer aqui. Eu acho que não temos todas as respostas ainda. O único momento nesse capítulo que me incomodou de verdade foi o encontro físico ali, através dos caminhos, coordenada que seja entre Grisha e Zeke. A fala, a visão não me incomodaria, dá para explicar o encontro físico, não curti. As outras coisas ainda não ultrapassaram uma razão lógica dentro da história, a verossimilhança, porque a viagem de memória já existia. O único fator a mais é que o Titã de Ataque, aliás, Shingeki no Kyojin, sabe o Shingeki? Não é só ataque, é avanço. Titã de avanço, avanço temporal, Isso sempre esteve claro e explícito em várias dicas. A gente só não sabia que o Titã de Ataque era intimamente ligado a isso tudo. Mas talvez, vamos lembrar, o Titã de Ataque especial fosse só aquele da ponta, o Eren, que tem não só ele como a coordenada, que funciona de gatilhos e foi através dos caminhos que ele acessou com o Zeke, provavelmente, que ele conseguiu interferir de forma mais ativa em tudo. E por que isso está acontecendo? Novamente, nós vamos fazer um outro vídeo, mas eu acredito na ideia de paradoxo temporal. O passado sempre aconteceria exatamente assim, mesmo antes de chegar no futuro, do qual partiu a interferência para produzir o passado. Se a gente não estiver trabalhando com mais de uma linha temporal, se em nenhum momento tiver um multiverso, eu não vejo outra alternativa do que um final
caótico. E eu acho que é pra aí que a gente tá andando. Eu espero que seja, tá? É a minha vontade. Mas me conta o que você achou desse capítulo, o que você achou do poder do Titã de Ataque. Lembrando que não temos até agora nenhuma premissa que mostra que os portadores ficam enxergando as memórias que eles querem, quando eles querem. O que a gente vê mais forte é o Eren conseguindo fazer isso sempre com gatilhos, encostando na Historia ou principalmente agora dentro dos caminhos com o Zeke. Talvez o Grisha nem sequer tenha ali a ideia geral de como, na verdade, o mais poderoso de todos, o que fez muita coisa que fez, foi o Eren. Quem causou tudo foi o Eren. E isso estava escrito, na verdade, desde o início. O Eren ser um cara mais ou menos antagonista ou com moral duvidosa, com atitudes que a gente discorda, isso já está sendo desenhado há bastante tempo. E eu acho isso bem interessante. Mas me conta o que você acha do Eren. Tem muita coisa para conversar ainda, muita ideia, muita teoria, muita explicação melhor. Esse capítulo trouxe muito pra gente e, infelizmente, eu não posso continuar pra gente não chegar em 40 minutos. Na verdade, no bruto já chegou. Bem, deixa seu like, o seu comentário, as suas ideias explodidoras de cabeça para que a gente comente em breve aqui no canal. Se inscreve para não perder nenhum desses próximos vídeos, deixa o like e a gente se vê nesses próximos vídeos. Tchau, tchau!